Oi, gente, bom dia por aqui. Hoje é domingo. Eu vim gravar para vocês mais uma aula para o nosso canal, né, de crochê para canhotas. Então, hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar a aula desse square, que eu coloquei o nome como Square Flor de Outono, tá? Ele não é uma criação minha, eu encontrei esse motivo no Pinterest, provavelmente é russo, pelo jeito que estava escrito. Mas para traduzir para nós, para que a gente possa usar, eu coloquei o nome dele de Square Flor de Outono. Então, a aula de hoje eu vou ensinar esse Square Flor de Outono com o fio amigurumi e a agulha 3,5, porque nesse tamanho e nesse fio nós já vamos fazer a produção para a pochete square de crochê que eu tenho de encomenda, tá bom? Por isso que nós vamos fazer nessa aula esse quadradinho já preparando para pochete. Mas esse mesmo square, flor de outono, que nós vamos usar na pochete, que vai estar durante a semana a videoaula, tá? Nós vamos fazer também uma blusa com fio batik. Então, é uma blusa, né, num tamanho que sirva para mim, mas que seja pronta entrega, né, de toda forma, né, bonita, com fio batik. E aí, nós vamos estar usando esse mesmo square, mas no tamanho, que eu digo que é para mim, que nós vamos fazer no tamanho G, tá? Só que hoje a aula é do square já do tamanho da pochete, tá? Então, gente, esse vídeo é o vídeo do square flor de outono, que nós vamos estar usando com o fio amigurumi e a agulha 3,5 para criar a pochete de crochê. Mas como esse square, esse fio, agora, neste momento, é para pochete que eu tenho de encomenda, então eu vou falar dele enquanto pochete, tá? Eu vou só falar a lista de materiais que nós vamos usar para a pochete, mas no vídeo, quando a gente for, no segundo vídeo, que eu for montar a pochete, eu vou deixar a descrição certinho e a foto, porque eu tô aguardando chegar o passante. Então, para pochete de crochê, nós vamos usar o fio amigurumi na cor de sua preferência, a cor que eu tô usando é o terracota, uma agulha de crochê 2,5 milímetros, tá? Eu tenho essa, mas vocês podem usar a agulha de crochê que vocês tiverem da marca que vocês preferirem. Tesoura, fita métrica. Eu tenho aqui já, né, como eu sempre falo, dos materiais que eu tenho em casa, essa argola, que ela é uma argola, ó, que abre e fecha para poder prender na bolsa. Eu esqueci como é que fala o nome disso, regulável, né? Sei lá, mas é mais ou menos isso. Que vem com essa parte de cima que a gente vai prender o crochê, mas também pode ser aquela que aqui é um mosquetão, tá? No próximo vídeo eu vou deixar todas essas opções e também fotos para vocês estarem entendendo o material que vocês podem estar usando. É que esse aqui eu já tenho em casa, tá? Vamos usar também forro de tricoline, que eu não separei agora, mas eu tenho em casa, depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E vamos usar um zíper de 45 centímetros. E vamos usar um zíper de 45 centímetros, mais o forro, né? Acho que eu já falei, claro. A pochete, esse square flor de outono, ó, eu quero mostrar para vocês no tamanho que a minha cliente pediu. Ele fica com 12 centímetros por 12, tá? Então, um quadradinho de crochê de 12 centímetros. E para pochete, nós vamos fazer 4. Eu já fiz 3, porque eu já me adiantei, né? Porque eu tô só esperando chegar o passante, que eu esqueci de falar, pra gente poder montar a peça. E serão 4. Então, na aula de hoje, é só a aula do square, tá? Então, vamos à aula. Então, para iniciar o square, nós vamos fazer o anel mágico, né? Dá 2 voltas. Eu já ensinei como faz o anel mágico também na aula da gola turca. Mas, novamente, para quem não viu a aula ainda, deixa um fio mais compridinho, dê 2 voltas, dê um jeito de segurar a tensão aqui, ó, no terceiro dedo, com a agulha virada sempre para vocês, vou entrar nos 2 fiozinhos, soltou, vamos pegar esse fio que tá solto, aqui, ó, e vamos puxar 2 correntinhas. Nós vamos iniciar com um ponto puff. O ponto puff já tem a aula na playlist de iniciantes, eu postei esses dias para vocês estarem aprendendo como faz o ponto puff especificamente. Mas também o ponto puff já tem na aula da playlist de iniciantes, tá? Que vocês podem estar treinando, mas eu vou ensinar ele aqui novamente, porque na playlist ele foi feito em carreiras retas
e aqui nós vamos fechar a carreira dentro do anel mágico. Então, 2 correntinhas, laçadinha com a agulha virada para vocês, nós vamos introduzir dentro do anel, vamos puxar a laçada e vamos alongar como um ponto baixo alongado. Contando com as 2 correntinhas, são 2. Então, no total, serão 5 que nós vamos ter aqui laçadinhas, né? Agora, nós vamos pôr só 4, porque já conto o primeiro. Mas vamos lá. 2. 3. 4. E 5. Tentando deixar da mesma altura. No anel, ele fica um pouquinho mais difícil de puxar e até um pouquinho menor na sensação, mas depois ele fica certinho. Com a agulha virada para vocês, laçou, vai passar dentro de todas essas laçadinhas até no primeiro ponto, fechando assim o ponto puff. Fecha com uma correntinha e faz mais uma de separação, sendo então 2 correntinhas de separação. Dentro desse anel mágico, nós temos que colocar, contando com esse, 8 pontos puffs, tá? Eu vou fazer mais uma vez e depois eu vou fazer o vídeo acelerado para vocês, para poder dar a sequência dos 8, tá? Então, laçou, agora não são 2 correntinhas, é só ponto alto alongado, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que eles ficam na mesma altura? Laçou, vai passar entre todas essas laçadinhas da agulha para fechar o ponto puff. E na correntinha que tava na alça. Tá bom? De novo, uma laçada para fechar, mais uma laçada para separar. Laçou. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo, ó? Laçou de frente para vocês, passa, qualquer coisa vai, né, dando um jeitinho com a mão. E ele passa certinho, não ficando frouxo, uma laçadinha para fechar. Laçadinha não, gente, é correntinha, tá? Onde eu falei laçadinha no vídeo, entendam correntinha. Então, uma correntinha para fechar, mais uma correntinha de separação, aqui são 3. Nós vamos fazer a quantidade de 8, e aí quando chegar aqui no final eu mostro para vocês. Vou só acelerar o vídeo, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 correntinhas, pega aquele fiozinho que a gente deixa, né, ele compridinho, onde tá o anel, vamos fechar o anel, para poder encerrar a carreira, depois a gente fecha melhor aqui, é só para poder fechar a carreira, depois das 2 correntinhas, dentro daqui, ó, tá vendo o ponto puff? Aonde a gente fechou eles todos, que a gente quase começa a primeira correntinha, porque eu tenho 1, 2, passa aqui no meio dele, ó. E vai puxar, ó. Tá vendo, ó, dentro dele, um ponto baixíssimo. E já vai para onde tem as... Deixa eu só ajeitar aqui de novo. Vocês vão fechando conforme vocês vão fazendo, a gente vai fechar aqui bem, aí depois eu ensino como faz o acabamento para que não solte, tá? Aí já vai para dentro das 2 correntinhas, já vai fechar com um ponto baixíssimo, e subir 2 correntinhas, e vamos colocar novamente aqui dentro, mais um ponto puff, separado por 2 correntinhas, e outro ponto puff, para fazer um lequinho de ponto puff. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5. Laçou, fechou todas, tá vendo como acaba ficando depois mais fácil, quando fecha o círculo? Aí, ó, 2 não, gente, perdão, são 3, tá? Então, 1, 2, 3. Então, toda vez que for fazer o lequinho de ponto puff, vai separar ele com 3 correntinhas, tá? Laçou, de novo, no mesmo espacinho, 1, 2, 3, 4, 5, fechou, tá? Então, assim, nos 8 no anel mágico, a gente separou com 2 correntinhas só nessa primeira carreira, tá? Deixa eu fechar aqui bem. Aqui, como nós vamos fazer agora os lequinhos, e nós vamos fazer agora essa carreira de cá, tá vendo, ó? Bom, e nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Nós vamos fazer as 4 pontas de ponto puff, lequinho de ponto puff.
Então, cada lequinho de ponto puff é separado por 3 correntinhas, tá bom? Só para vocês poderem estar visualizando. Ó, então, um lequinho de ponto puff por 3 correntinhas, mas nós temos 2 correntinhas aqui, ó, porque nós vamos trabalhar em todas as correntinhas dos pontos puffs. Nós vamos agora fazer, ó, 1, 2 só. Laçou, no próximo, dentro das 2 correntinhas, nós vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação novamente. E agora, nós vamos fazer aqui dentro das outras 2 correntinhas, e agora nós vamos colocar aqui dentro mais um lequinho de ponto puff. Então, laçou, vamos lá. 1. Separa com 3 correntinhas, mais um ponto puff no mesmo espaço, formando o lequinho de ponto puff. 4, 5. 2 correntinhas de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, no próximo espaço, mais um lequinho de ponto puff, formando o terceiro, tá? Três correntinhas de separação, porque é o lequinho, mais um ponto puff no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, o quarto e último lequinho do square, né? Vamos lá. Aqui eu vou puxando, conforme vai fazendo, ele vai ficando mais flexível para fechar, tá? Por isso que eu não encerrei ele ainda. Laçou, mais um lequinho. Uma, duas, 3 correntinhas de separação, mais um ponto puff no mesmo espaço, formando o quarto lequinho. Duas correntinhas de separação, dentro do último espacinho da carreira anterior, os 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, dentro do espacinho do ponto puff que a gente fechou, a gente vai puxar novamente um ponto baixíssimo e já vamos entrar no espaço do ponto puff com ponto baixíssimo. Tá vendo, gente? Ó, formou as 4 pontas. Dentro de cada lequinho, sempre nós vamos fazer lequinho de ponto puff. E aí, nós vamos aumentando os pontos altos nos espaços de pontos altos, tá? Então, eu vou fazer o lequinho com vocês mais uma vez e volto para mostrar como é que faz os aumentos aqui. Dois, 3, 4 e 5. Fechou 3 correntinhas, porque sempre são 3 correntinhas dentro do lequinho de puff, mais um ponto puff no mesmo lugar. Agora, 2 correntinhas de separação, porque nós vamos para a parte que é o ponto alto. Então, tá vendo as 2 correntinhas que nós fizemos entre os pontos altos? Nós vamos fazer 2 pontos dentro dessas 2 correntinhas, no começo e no final. Depois aqui, ponto sobre ponto, tá? Então, os aumentos vão ser sempre
dentro das correntinhas. E todas as vezes que terminar o lequinho, faz mais 2 correntinhas para seguir a carreira seguinte. Então, laçou, dentro das 2 correntinhas, a gente coloca 2 pontos altos. E um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Na anterior aqui são 3, então são 3 pontos altos. E mais 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas da carreira anterior. Novamente, 2 correntinhas de separação e vamos para dentro do lequinho de ponto puff, tá? Então, mais um lequinho dentro do ponto puff e depois a gente vai fazendo essa sequência por toda a volta, tá? Que seria essa segunda carreira, tá vendo, gente? Então, nós vamos fazer a sequência de lequinho, 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas, um ponto para cada ponto, 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas. Sempre depois do lequinho, 2 correntinhas de separação antes dos pontos altos e 2 correntinhas de separação para fazer o próximo lequinho. Eu vou fazer o vídeo acelerado, mas eu vou fazer com vocês essa carreira e a gente volta, tá? Porque nesse aqui são, ó, 1, 2, 3, 4, são 4 carreiras de ponto alto, neste tamanho que eu quero. Tá? Então, eu vou acelerar o vídeo nessa carreira e já volto pra gente vir na terceira carreira aqui. Bom, terminada a segunda carreira de ponto alto, tá? Então, agora nós vamos para a terceira carreira. Novamente, nós vamos fazer o lequinho de ponto puff. Separado por 3 correntinhas. E 2 correntinhas, opa. E 2 correntinhas para separar para a próxima carreira. Então, agora nós vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro, vamos fazer a sequência de ponto sobre ponto, mais 2 pontos altos aqui dentro e separar com 2 correntinhas. 2 pontos altos, né, ó, aqui o lequinho, 2 correntinhas, dentro da correntinha anterior, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos nas correntinhas da carreira anterior. 2 correntinhas de separação e seguimos. Leque, aumento, ponto sobre ponto, aumento, leque. Separados por 2 correntinhas, dentro do leque 3 correntinhas. Então, vou fazer a última carreira do nosso square flor de outono, tá? Já comecei fazendo o leque de ponto puff separado por 3 correntinhas e já fiz 2 correntinhas de separação. A sequência é a mesma. Então, nós vamos colocar 2 pontos altos nas correntinhas da carreira anterior. E vamos seguir ponto sobre ponto. E mais 2 pontos altos no espacinho da correntinha anterior. 2 correntinhas de separação e o Vzinho, né, o lequezinho de ponto puff. Nós vamos fazer isso por toda essa volta e depois nós vamos fechar aqui e encerrar o nosso square.
Vou fazer o meu aqui e já volto. Então, ó, chegamos ao final da carreira, né? Com 2 correntinhas, ponto sobre ponto. 2 correntinhas. Dentro do pontinho, vocês vão passar e fechar com ponto baixíssimo. Uma correntinha de... e corta. Tá? Tem outra forma de fechar que eu vou ensinar no próximo momento, tá? Puxou bem aqui, né, no verso. Pra garantir, vai passar. Pode ser com agulha, uma agulha mais fina, uma agulha de tapeçaria, o que for mais fácil pra vocês. Vocês vão vir puxar e vão passar, fazer um nozinho aqui. Vai garantir que não abra, né, o anel mágico. E vão passar novamente por mais alguns pontos. Cortou, ó, tá fechadinho. Aqui, mesma coisa. Vai virar. Vai pegar aqui no primeiro pontinho, tá? Com a agulha mais fina, com essa, a forma que for mais fácil pra vocês. Vão passar dentro dele. E vão passar entre os pontos. Opa, peraí. Vão passar entre os pontos. Pra esconder. Aí, corta. Quadradinho pronto. Vocês vão preparar 4, tá? Serão 4 squares flor de outono. Que vocês vão estar preparando. Pra gente poder estar montando a pochete e fazer ela toda completinha, tá? Porque vai ficar um assim. Se vocês forem fazer com outro material e outro tamanho, se for outro tamanho, é só seguir. Aumentando do mesmo jeito como eu ensinei, tá? Independente do material que vocês forem usar, o padrão é esse. Os aumentos são esses aqui, tá? Sempre o lequinho com lequinho e nas correntinhas coloca 2 pontos altos. E os demais segue os pontos. E separa sempre com 2 correntinhas. Esse é o padrão do square flor de outono, tá? Pra pochete, são 4 nesse tamanho com o fio amigurumi na aula que eu tô ensinando, tá bom? Então, eu volto logo mais pra gente dar sequência na aula da pochete. Se você não quer perder, já se inscreva no canal, ativa o sininho para ser avisado quando eu postar, tá? A próxima aula. Deixa um like se você gostou. Nada por quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.